1 Coríntios capítulo de número 2. Quero ler um texto da palavra de Deus, dando continuidade àquela mensagem que eu falei sobre o homem espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14. Essa é a segunda mensagem sobre o homem ou uma mulher espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar, amados. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, nessa noite nós mais uma vez nos humilhamos diante da Tua presença e queremos Te pedir, ó Deus, fale conosco. Ó amado Deus, fale ao nosso coração de uma forma especial, abrindo os nossos entendimentos para que possamos ouvir a Tua voz, entender as Tuas grandezas e compreender aquilo que realmente Tu tens para todos nós. Que nessa hora, Senhor, o Espírito de cada irmão e irmã que me ouve nessa noite possa ser tocado pelo Teu Santo Espírito, para que possa compreender a Tua palavra. Fala ao nosso coração, usa minha vida, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a ler também o versículo de número 6 em diante, do mesmo capítulo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se os tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Amém? Na minha primeira mensagem eu falei sobre o homem espiritual. E hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre o homem natural e sobre o homem carnal. E o pastor Enéas, na sua clássica mensagem, ele faz uma comparação muito linda, porque hoje eu quero trabalhar com vocês sobre o homem natural, sobre o homem carnal, e depois quero falar um pouco sobre a vida espiritual que gera vida e vida em abundância.
O homem natural é aquele que vive segundo o padrão desse mundo, que vive segundo o espírito dessa geração, ou de todas as demais gerações. É uma pessoa que não entende as coisas de Deus e não tem prazer em Deus. Vai deixando a vida o levar. Se tem vontade de fazer coisas erradas, faz, porque o Deus dele é o ventre dele. E o pastor Enéas compara esse homem natural a um egípcio, porque na semelhança desses três homens, nós entendemos bem nessa figura de linguagem. Quando Israel estava no Egito, e Deus falou para Faraó, deixa o meu povo ir, foi para realmente mostrar que havia uma diferença entre o povo de Deus e o povo do mundo. E tanto Faraó como todos os egípcios representam esse homem natural. O que faz o homem natural? Ele adora ídolos, ele não se preocupa com os mandamentos de Deus, ele tem a sua religião, está satisfeita com ela, porque de fato, como os egípcios, tinham sinais também. Presta bem atenção no que eu vou dizer, queridos. Muitas religiões que nós vemos por aí têm poderes sobrenatural. Sim, tem poderes sobrenatural. Quando nós ouvimos aí que existe algum espírita que faz operações mediúnicas em nome do doutor tal, da doutora tal, isso muitas vezes é real. Tem muitos aí que se disfarçam também para ganhar dinheiro, mas existem médiuns que são de fato pessoas que operam ali. Agora eu te faço a pergunta: que procedência é esse espírito? De que procedência é ele? Mesmo fazendo bondades, as escrituras sagradas nos revelam que são espíritos malignos que se transformam em anjos de luz para enganar aqueles que ali estão. Então, todas as religiões, de uma forma geral, ou quase todas, têm a influência sobrenatural. Mas a grande pergunta é: que tipo de poder é aquele? O pastor Paulo, no seminário, nos ensinou uma coisa impressionante. Porque quando Faraó está lá segurando e aprisionando os hebreus, Moisés e Arão vão diante dele pela primeira vez, e Moisés joga a sua vara, e a vara de Moisés se transforma numa serpente. Faraó chama os seus magos, e os seus magos também fazem um milagre, ou seja, as varas deles também se transformam em serpente. Em outras palavras, o Dr. Paulo nos ensinou algo, dizendo o seguinte, que entre a religião dos egípcios, o sobrenatural era comum, e muito comum. Só que Deus, de uma forma gloriosa, vai então, através da vara ou da serpente, da vara que virou serpente de Moisés, engole as duas outras, dizendo: o meu poder é especial, o poder de vocês é de uma procedência errada. Quando vem a praga de transformar a água em sangue, os encantamentos dos magos de Faraó também fazem a mesma coisa. Em outras palavras, ter evidências espirituais, isso não significa que é de Deus. Existem muitas religiões que estão tendo aí sinais e maravilhas na linguagem deles, mas não são sinais e maravilhas nas linguagens de Deus. Amém, queridos? Como validamos uma verdadeira religião? Se ela está firmada na palavra de Deus, e se ela declara que somente Deus, somente Jesus é o Senhor da vida delas. Amém? O homem natural vive segundo as suas práticas, segundo os seus costumes. Tem o seu ventre como seu Deus. Abra comigo em 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Quero ler um texto com vocês. 1 João capítulo 2, versículo de número 15. Olha só o que diz esse texto tão lindo.
O homem natural é o homem que vive segundo os padrões desse mundo. E eu quero te dizer aqui uma coisa, queridos, de forma bastante clara e piedosa e bíblica. O nosso coração não pode estar nesse mundo. Pastor Raia, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero prosperar. Sim, filho, faça tudo isso. Faça para Deus. Faça sim. Se Deus abrir portas sobre a sua vida, estude. Realmente conquiste. Mas lembre que toda essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. Ela é temporária. Ela é temporária. Não se permita ser uma presa da prosperidade. A prosperidade, ela é ilusória. A riqueza, ela nos dá uma falsa expectativa. Pode ver, uma pessoa que é pobre fica rica, ela se sente como Deus, não é verdade? Ela acha que pode comprar tudo. Pastor, a riqueza de fato é pecado? Eu digo não é pecado. A Bíblia diz que Deus dá dom de riqueza para alguns. E a riqueza é um dom, inclusive, para alguns. Não se preocupe. Faça o que você tem que fazer da sua melhor forma. Seja dedicado para o seu Deus da sua melhor forma. E Deus vai te prosperar segundo a medida dele. E descanse nessa questão. Não seja escravo da riqueza ou dos desejos pelas coisas desse mundo. Porque o homem natural vive em função desse mundo apenas. Ele é escravo desse sistema. Ele deseja compulsivamente as coisas pelas coisas. E eu quero te dizer, irmãos, como é bom poder crer em Deus. Descansa em Deus. E Deus prosperará o seu caminho na medida dele. Descansa em Deus. Mas trabalhe, sim. Faça o seu melhor. Eu não estou fazendo uma apologia à preguiça. Eu não estou fazendo uma apologia à burrice. Não. Eu estou fazendo uma apologia a você ter o seu coração da forma certa em Deus. O grande problema não é a riqueza, é a ganância por ela. É o desejo maluco para pertencer ou ter alguma coisa em virtude da riqueza. Aí sim, isso é o problema. Ter o dinheiro no bolso não te afeta, mas quando ele está nos teus olhos, isso sim vai te escravizar. E hoje o que tem de pastores escravos do dinheiro? Está entendendo a mensagem do anticristo? Está entendendo? Irmãos, ter dinheiro é bom? Claro que é. Alguém já disse para mim, pastor, ser filho de Deus e ser rico é bom demais. E eu não vou negar não, deve ser bom demais. Eu sou filho de Deus, rico ainda não sou. Quem sabe um dia? Não sei. Mas se você me perguntar se eu desejo isso, não. Eu desejo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu conheci pessoas que por causa do dinheiro abandonaram sua família, desprezaram seus amigos, abandonaram a sua fé. E conheci alguns ricos evangélicos. Olha, é difícil, mas tem. E é por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a riqueza causa em nós uma falsa expectativa. E hoje nós vemos, irmãos, o como a sociedade busca a riqueza louca. E muitos, para viver em cima disso, fazem dívidas incalculáveis. Esses programas aí que a gente vê de juventude, são loucos para ganhar 500 mil, 1 milhão, literalmente vendem as suas almas. Entregam seus corpos. Queridos, eu quero te lembrar como cantamos há pouco, o teu corpo é de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa em Deus, trabalha, sim, estuda, seja dedicado, como diz Eclesiastes. Pela manhã plante a sua semente e à tarde também, porque você não sabe qual delas vai frutificar. Todo o trabalho que tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Seja diligente. O emprego que Deus te deu é um presente de Deus para a tua vida. Zele por ele. Mas lembre de uma coisa: adore somente a Deus. Não adore o seu emprego. Não adore a sua casa. Não adore a sua conta bancária.
adore a Deus. E descansa nessa palavra. E aqui em 1 João diz: não amem o mundo. 1 João 2,15. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Querido, se Deus te deu o dom da riqueza, ninguém te impedirá. Se você foi chamado para ser um Daniel, podem te levar para Babilônia, que Nabucodonosor nenhum, nem império babilônico nenhum, reterá o que Deus tem para a tua vida. Amém, querido? Mas o que fez Daniel prosperar? Não foi porque ele fez acordos com o mundo, foi porque ele desprezou os manjares reais da Babilônia. Daniel capítulo 1 ensina isso. Daniel capítulo 1 ensina exatamente isso. Por que Daniel desprezou aquelas comidas e aqueles manjares? Seria ele bobo? Ele era escravo, que tinha sido capturado, estava agora numa outra nação, e a comida real estava ao dispor dele e de mais 3 amigos deles. Foram os únicos 4 eleitos para poder comer a comida de um rei que naqueles dias dominava sobre o seu maior império. Babilônia, irmãos, foi um reinado imenso depois do Império Egípcio. Era um governo suntuoso de glória, que capturava suas presas e dizimava as outras nações. Aquilo tinha sido dado àqueles 4 jovens como um privilégio. Comer a comida do rei não era qualquer um. Mas por que ele negou aquela comida real? Aqueles banquetes reais? Sabe por quê? Porque naqueles banquetes reais eram consagrados a deuses, a ídolos, aos deuses de Babilônia. E qual era o motivo de Daniel e de todos os outros judeus estarem agora cativos em Babilônia? A adoração a ídolos. O país de Israel tinha sido dizimado, os palácios reais destruídos, o templo sagrado arruinado, todos os tesouros do templo e do palácio estavam agora lá em Babilônia. 1/3 do povo judeu foi morto à espada, 1/3 ficou espalhado em outras regiões e nações, e 1/3 foi levado cativo para a Babilônia. Todo o país foi dizimado. E agora um jovem, um garoto, sabendo que Deus tinha mandado o juízo dele sobre o povo de Deus, está tendo diante de si a oportunidade de comer aquela comida que um dia tinha feito a ruína do seu povo. E sabe o que ele fez? Ele olhou para aquela comida e disse: não, eu não vou comer essa comida. E chamou ali o mordomo e disse: eu não vou comer essa comida, eu vou comer legumes. Você acha que ele era burro, gente? Você acha que ele era bobo? Comida real, banquete real, mulheres reais, todas ao dispor deles. Ele não era burro, mas ele tinha algo no coração dele. Sabe o que era? O temor por Deus. E ali ele faz uma prova de comer legumes. Passado alguns dias, o mordomo diz: não, realmente, você vai continuar comendo isso daqui, porque não vai fazer diferença nenhuma e eu não vou me comprometer. E a palavra de Deus diz que Deus derramou sobre ele sabedoria como sobre nenhum outro daquela nação, sobre ele e sobre esses outros 3 amigos deles. E Deus, em pouco tempo, o usou poderosamente, e ele passou a ser governador de Babilônia. E Nabucodonosor, aquele rei, conheceu o nosso Deus por causa de um garoto que teve temor, que não se envolveu com as coisas do mundo. Queridos, creia em Deus,
creia no poder de Deus, sujeite os prazeres dessa vida, e Deus fará maravilhas na sua vida. Confia nele, creia nele, e os milagres de Deus acontecerão na nossa vida. Amém, queridos? O homem natural é esse homem que não tem temor. E o homem carnal, quem é? O homem carnal, ou o crente carnal, é aquele que tem um certo temor, na semelhança do homem que sai, o hebreu que sai do Egito, e está indo para Canaã, mas agora morre no deserto. Por que ele morre no deserto? Porque ele é um crente carnal. E eu quero abrir com você em Romanos, capítulo de número 8. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. E eu quero ler um texto aqui em Romanos 8, versículo 5 em diante. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Presta atenção no que o Senhor nos diz aqui, que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O crente carnal é esse que vive seguindo também os desejos da carne, só que ele é um pouco pior do que o homem natural, porque o homem natural está entregue nas mãos do inimigo, não dá valor, acha que está certo, tem o seu amuleto religioso. E o crente carnal? Esse crente carnal, ele faz um desserviço imenso à obra de Deus. Por quê? Porque ao invés de ele ser alguém onde a luz de Deus brilha através dele, ele acaba afastando aquelas pessoas que querem se achegar a Deus, porque ele dá um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. O povo de Deus saiu do Egito, Deus derramou 10 pragas sobre o Egito, eles estão indo agora para Canaã, e lá no deserto, qualquer coisinha que acontecia sobre eles, eles começavam a murmurar, a falar mal, a reclamar, a duvidar. Qualquer coisa que acontecia, ele já chegava em Moisés e falava: Moisés, 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 olha aí, Moisés, você nos trouxe para cá, Moisés, para quê, Moisés? Para matar a gente? Em outras palavras, que fé é essa? Que fé é essa? Moisés, olha aí, ó, não tem água para beber, Moisés, a água é amarga, não tem comida para comer. Lá no Egito a gente comia cebolas, carnes. Mentirosos, né? Eles eram escravos, como que eles comiam isso? Estavam sofrendo e orando, pedindo a libertação. O crente carnal é aquele que vive murmurando. Gente, presta atenção, fuja de pessoas murmuradoras, não tenha contato com gente murmuradora. Gente murmuradora faz mal. Tem um dia ensolarado diante de nós, ele fala: esse calor está demais, hein? Meu Deus do céu, que coisa horrorosa, parece um inferno. Aí você já começa a passar, fala: mas tá tão bonito, eu não sei o que. Aí de repente vem um ventinho, já está chegando o frio. Olha aí, ó, o frio. Ai, meu Deus do céu, agora está frio demais, meu Deus. Você já viu, gente murmuradora faz mal. Reclama, dói os ouvidos, é que nem vinagre nos dentes, faz mal. É como fumaça nos olhos, irrita. Pode ver o poder da murmuração, gente. Tem gente que nunca está feliz com nada, não está feliz com a vida, não está feliz com a família, não está feliz com Deus, não está feliz com a igreja. Irmãos, essas pessoas a gente tem que pedir licença e falar assim: não deixa o diabo usar sua boca não. Não deixa o diabo usar sua boca não. Um dos pecados que fez o povo de Deus perecer lá no deserto foi a murmuração. A murmuração, gente. Tem gente que reclama de tudo. Reclama porque não está trabalhando. Aí ora: pastor, ora por mim para Deus me dar um emprego. Aí Deus abre uma porta de um excelente emprego, ganhando bem. Ai, pastor, está tudo ruim, estou trabalhando tanto. Oh, meu Deus do céu. Nunca está bom em nada.
Nunca. Ai, pastor, agora tanta gente se batizando na igreja. Ai, que trabalho agora. Arruma banco, tira banco. Ah, meu Deus, era bom quando não tinha gente se batizando. Oh, que coisa diabólica. Tem gente que é assim, irmãos. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A vida é maravilhosa. Viver é um milagre de Deus. Amém? Irmãos, viver é um milagre de Deus. Poder acordar cedo, irmãos. Ter saúde para ir trabalhar. Ter disposição para ir trabalhar. Oh, irmãos, como é bom ter saúde. Ter saúde é um milagre de Deus, gente. É ou não é? Irmãos, uma simples gripe acaba com a gente. Acaba ou não acaba? Uma dor de cabeça à noite é horroroso. Como ter saúde é maravilhoso. Como poder, sabe, ter paladar é maravilhoso. Sorrir, gente. Como sorrir é maravilhoso. Como poder ter família é maravilhoso. Como poder ter amigos é maravilhoso. A vida é um milagre. Não se permita ficar ao lado de gente que murmura. Essas pessoas são medíocres. Não vale a pena viver do lado delas. Jesus chama isso de fermento dos fariseus. Só vai nos causar mal. Quer conhecer uma pessoa medíocre? Ela vive falando de alguém. Essa pessoa medíocre. Quer conhecer uma pessoa comum? Ela fala das coisas da vida. Ela fala das trivialidades da vida. E quer conhecer uma pessoa nobre? Ela fala de projetos, de ideais, de sonhos, de visões, de realizações, de conquistas. É assim que nós devemos viver. Amém, irmãos? O crente carnal é um crente que faz muito mal. Por quê? Porque não ora, não busca Deus. Só busca a Deus quando está doente. Quando está doente, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai Jesus me ajuda, ai Jesus, ai pastor. Aí de repente, tudo resolvido, esquece de todo mundo. E olha, eu quero te dizer aqui que tanto o homem natural quanto o crente carnal, olha o que o texto diz: o final deles sempre será a morte. Sempre. E eu quero concluir agora falando sobre o homem espiritual. É isso que Deus espera de você, amado. É uma vida espiritual. É uma vida que entenda os planos e propósitos de Deus. É uma vida que Deus torna-se o ser mais apaixonante do universo. Onde a Bíblia tem sentido de ser e existir para nós. Onde a igreja tem razão de ser. Onde realizar o desejo e a vontade de Deus é maravilhoso. O que Deus deseja de nós é que nós nos inclinemos ao Espírito de Deus, porque o texto está dizendo aqui que a mentalidade da carne é morte. Amado, presta bem atenção. Aquele que é um homem natural já está condenado. Eu já contei para vocês a história do rapaz do muro. Quem não conhece a história do muro? Não? Então vou contar. Tinha um rapaz que teve um sonho. Ele teve um sonho em que de um lado do muro estava Jesus e do outro lado do muro estava o diabo, e ele estava acima do muro. E toda hora Jesus pedia para ele: sai daí, rapaz, vem para cá, vem para o meu lado. E Jesus ali pedia: rapaz, eu morri na cruz para te salvar, sai desse muro, vem, pula para cá, vem para cá. E depois de muito tempo de insistência de Jesus, ele teve um pensamento, falou: ora, por que só Jesus pede para eu ir para o lado dele? O diabo fica lá com os braços cruzados, sorrindo, não fala nada. Aí ele falou assim: por que será? Deixa eu perguntar, ô capeta, ô diabo, por que é só Jesus que insiste para mim e você fica aí quieto, não fala nada? Aí o diabo, com aquela risada sardônica, diz assim: o muro é meu, o muro é meu. Enquanto você estiver no muro, você me pertence. Então essa é a grande questão. O homem natural, ele está no muro.
E o homem carnal, muitas vezes, conheceu o lado de Jesus, mas volta para o muro. Mas pastor, ele volta para o muro? Sim, porque os frutos da vida dele são carne. E os frutos da vida dele são morte. Onde ele passa, ele deixa ferida, deixa marcas, não se importa com o que pensam os outros, não se importa do testemunho dele ou dela, não ligam para as pessoas. Atitudes carnais, amados. Jesus Cristo nunca teve uma atitude carnal. Jesus Cristo se importava com aqueles que se importavam de Deus. Jesus Cristo servia apenas para abençoar aqueles que queriam ouvir o Evangelho, é claro. E aqueles que não queriam ouvir o Evangelho, não tinham nada a dizer contra ele. Por quê? Porque ele vivia amor, ele vivia perdão, ele vivia bondade. O crente carnal gera morte. Morte para ele, morte ao redor deles, daqueles que estão com eles, e morte para aqueles que estão próximos dele. Não há coisa mais horrorosa, porque um crente carnal deixa uma marca horrorosa, inclusive no testemunho. As pessoas olham e falam, aquele lá, crente nada. Me recordo de um rapaz, que lá no mercado ele era chamado de crente safado. Olha lá vem o crente safado. Irmãos, isso me doía tanto. E o pessoal não sabia que ele tinha virado pastor. Na igreja dele. E aí que eu não ia falar mesmo. Você acha que eu ia falar? Na igreja dele ele virou, mas o apelido dele era o crente safado. Aí você me diz, mas pastor, por quê? Porque ele agia carnalmente. Muitas vezes mentia. Lá na bolsa nós tínhamos uma prática, por exemplo, que é a prática do blefe. Eu compro, mas você está doidinho para vender, entendeu? Eu compro, mas se alguém fechasse, você tinha que levar. Não tinha essa. Fazia parte da regra do jogo. É como dar um pedala Robinho, entendeu? Você deu um pedala Robinho, conseguiu sair, ótimo, você deu um bom drible. Você não deu, tomou a bola, aceita. Não é assim no futebol? Não, eu vou lá, dou um pedala Robinho, o camarada pega a bola, eu viro para ele, dou uma pesada nele, tá certo isso? Não tá. A regra do jogo. Então, como nós, os crentes, agiam? Eu compro, tchau, tá fechado, comprei, e deu zebra, pessoal, comprei. Mas quem, mãe? Eu ouvi um monte do pessoal do escritório. Mas quem mandou você blefar? Eu quis blefar. Aí tomava umas duras. Mas o crente safado, sabe como ele fazia? Eu compro. Quando o pessoal fechava, gente, era vexatório. Fechado. Aí ele, fechado. Vendi. Ué, vendeu. Você não estava comprando? Aí o pessoal xingava ele publicamente. Era um vexame. Eu falava, ai meu Deus do céu. Olá, Rai. Aí já começava a chamar a gente, né? Mas dava um mau testemunho tão horroroso, gente. Ora, numa hora dessa do blefe, assume. Na hora que isso fazia parte das práticas da nossa profissão. Então, cada um tem os seus expertises. O crente que é carnal, ele é inconsequente. Ele não está preocupado. Se precisar passar por cima, ele passa. Se precisar mentir, ele mente. Se precisar sambar, ele samba. Se precisar rebolar, rebola. E aí vai. Agora eu quero te dizer o que as Escrituras dizem, que os olhos de Jesus estão em todos os lugares. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Veja como ela age quando ninguém está olhando para ela. Essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Se quando ele está sozinho, ele tem um posicionamento, com certeza ele o terá diante de muitas testemunhas. Nessa noite Deus nos chama a não sermos pessoas que vivam segundo seus ventres como os homens naturais, nem as mulheres naturais. E muito menos a sermos como crentes carnais. Por quê, pastor? Porque o resultado de toda essa carnalidade é morte. Em outras palavras, você viverá uma vida de derrota, filho. É por isso que Deus não tem prazer no crente carnal. Não é que Deus não tenha misericórdia dele. É que o crente carnal não conquista as bênçãos de Deus. Não vê os milagres de Deus acontecer. Ele ora, e a bênção é tirada em último instante por causa das suas atitudes inconsequentes. Por quê?
Porque Josué 3,5 disse: santificai-vos hoje, e o Senhor fará maravilhas amanhã no meio de vós. O crente carnal, ele é inconsequente. Deus, amados, é Pai de amor, e Ele quer nos abençoar, mas Ele quer posicionamento nosso. E o crente carnal, ele tem posicionamento pela lei da conveniência. Quanto eu irei receber? Em outras palavras, ele não ama Deus, ele ama as mãos de Deus. E eu quero concluir citando sobre as recompensas do crente espiritual, que é isso que nos interessa, porque o fruto e a mentalidade do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, o crente espiritual que não negocia com o pecado, que quando peca se arrepende, que quando peca se posiciona, essa pessoa herdará a terra, herdará as conquistas, verá a mão de Deus agindo sobre ela e fará toda a diferença para a glória de Deus. Na semelhança de Daniel. Querido, Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a minha vida, e Deus liberará as suas promessas quando nós, como seus filhos e filhas, nos posicionarmos segundo a vontade do Senhor. Entretanto, diz Romanos 8:9, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E o versículo de número 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que o texto de Romanos está dizendo aqui para nós é o seguinte: o Espírito Santo de Deus habita num crente que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Então diga assim, levante uma das suas mãos e diga assim: eu fui, com bastante convicção, eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro, e o Espírito de Deus habita em mim. Amém. Você crê nisso, queridos? Presta atenção. Mas pastor, a carne é fraca. Olha só o que o texto diz, que o Espírito de Deus ressuscitou o defunto Jesus ao terceiro dia. Jesus estava morto, e o Espírito de Deus ressuscitou ele. Esse mesmo Espírito que teve o poder de ressuscitar um morto, e esse morto, um morto especial que foi Jesus, é o mesmo Espírito que fortalecerá a sua carne para te dar poder de vencer o pecado que pode se levantar contra você. Amém, queridos? Você crê nisso, queridos? Ou nós cremos nisso, ou nós rasgamos essa parte da Bíblia. Ou nós cremos que um crente pode ser liberto dos pecados, ou a gente rasga isso. Ou o Espírito de Deus está dizendo a verdade, ou é uma grande mentira. Eu acredito de todo o meu coração, queridos, que o Espírito de Deus pode te libertar de qualquer pecado em nome de Jesus. Qualquer coisa, qualquer tentação, qualquer culpa do passado. Se você amou errado um dia, Deus nessa noite está dizendo: você pode aprender a amar certo. Se você entregou o seu corpo à prostituição, hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: você pode entregar o seu corpo à santidade, porque Deus te chama a viver uma vida para Ele. Se você entregou o seu corpo aos vícios, hoje você pode, em nome de Jesus, entregar o seu corpo para viver uma vida liberta, regada de vida e de paz no poder de Deus. Essa é a vida que Deus reservou para você. E se esse Espírito, que é o de Deus, pode refazer a nossa estrutura fisiológica, sentimental e emocional, o que não fará nas demais coisas? É por essa razão que o crente espiritual é um crente que conquista muitas coisas, porque é resultado direto e imediato. É resultado direto e imediato. Queridos, quando o Espírito de Deus vem sobre alguém, há uma mudança visível naquela pessoa.
há uma mudança de comportamento, há uma mudança de pensamento, há uma mudança de posicionamentos. Uma mulher que muitas vezes vive uma vida sem Deus, um homem que vive uma vida sem Deus, em pé de guerra, quando o Espírito de Deus reina sobre eles, as coisas entram no eixo, aquele lar é reorganizado, porque todos os sinais de morte batem em retirada, todas as trevas são expulsas, todas as mentiras não prevalecem, porque agora eles estão na verdade. A luz brilha sobre eles, o fogo de Deus consome todo o mal. E é isso que tem que acontecer na nossa vida sempre. Por isso Deus nos chamou para viver uma vida assim, como homens e mulheres que conquistem todas as promessas que Deus tem para nós. Meu amado, você que é casado, Deus tem uma vida de um casamento abençoado para você, em nome de Jesus. Você que namora e que está se dedicando em santidade, conserve-se, porque Deus te dará um casamento abençoado em nome de Jesus. Os seus filhos serão filhos diferentes nessa terra, porque o Espírito de Deus adestrará a vida deles, e eles serão luzes de Deus nessa nação. A sua vida foi gerada por Deus um dia, para que a luz de Deus clareie muitas outras almas. E somente sendo um crente espiritual, você poderá desfrutar de tudo isso. Amém, queridos? A palavra de Deus nos ensina que Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eles acreditaram nas promessas de Deus. Eles dependeram do poder do Espírito Santo. E eles se entregaram a Deus de todo o coração. E mesmo depois de velho, Caleb lutou como um jovem, porque a força do Deus vivo estava sobre ele. Deixa eu te fazer um grande desafio nessa noite. Você que ainda não entregou a sua alma a Jesus, ou você que está desviado, nessa noite, você que tem vivido como um homem natural, ou uma mulher natural, Deus quer te fazer ser um homem ou uma mulher espiritual. O fruto da sua vida tem sido morte, tem sido derrota, tem sido tristeza. Mas Deus não te gerou para você viver assim. A você, irmão, que tem vivido como um crente carnal, eu quero te dizer, não foi essa a escolha de Deus para a sua vida. Diga não à carne, diga não aos apetites da carne, diga não ao diabo, e diga nessa noite sim a Deus. A você, irmão, que tem vivido na dimensão do Senhor, na vida espiritual, continue, filho, continue. A tua vitória virá. Continue. E eu quero te desafiar hoje, te desafiar a você fazer um checklist da sua vida e pedir: Deus, eu quero viver uma vida espiritual, eu quero viver uma vida na tua presença, eu quero viver uma vida onde os teus sinais e a tua presença seja real na minha vida. Deus quer voltar a se revelar a cada um de nós cada dia mais, a cada instante mais. E nessa noite eu te faço esse desafio. Quais são os frutos que têm nascido da sua vida ou do seu lar? Frutos de vida ou frutos de morte? Se são frutos de morte, é porque você tem trilhado na carne. Mas hoje Deus quer te ensinar a você depender de Deus. Então eu quero te desafiar hoje. Tome uma posição favorável a Deus, dizendo não à carne, não ao mundo, não ao ego, e sim ao Espírito Santo de Deus. E dependa dele, e viva por ele, e deixe os frutos de vida e de paz invadir a sua vida. Feche os seus olhos agora onde você estiver, e peça agora a Deus no seu coração, dizendo: eu quero a partir de hoje depender de Deus. Eu quero parar de sofrer, eu quero viver segundo as promessas de Deus. Eu quero crer que o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, pode me invadir hoje aqui, e pode, em nome de Jesus, me fazer viver uma vida segundo a palavra de Deus, desfrutando de vida, e de vida em abundância, por crer em Jesus, e de ver os sinais abundantes de Deus na minha vida. A você que nessa noite
tem sido tocado por Deus através dessa palavra. Aonde você estiver, se você tem vivido uma vida ou como homem natural, ou como homem carnal, e quer viver como homem ou como uma mulher espiritual, aonde você estiver, se coloque de pé agora, que eu quero orar por você. Você que quer dizer para Deus agora: Deus, entra na minha vida. Deus, entra na minha vida. Eu te escolho nessa noite. Eu escolho a tua palavra, eu escolho o teu poder. Eu não aguento mais ficar sofrendo tanto, eu não nasci para isso. Eu quero viver as tuas promessas. Onde você estiver, se coloque de pé agora, de olhos fechados, que eu quero orar por você. Se coloque de pé e eu quero orar pela sua vida. Se você quer viver frutos e frutos do Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelo teu viver. Não tenha vergonha, esse é um desafio de fé que somente homens e mulheres de Deus fazem. Se você quer viver essa dimensão poderosa, eu te desafio, coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Onde você estiver, eu quero que você que nos ouve pela internet, que nos assiste pela internet, que você também faça esse desafio de fé onde você estiver. Coloque-se de pé agora e que ponha a mão sobre o seu coração e diga assim: Deus, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver uma vida cheia do teu Espírito, marcada pelo teu Espírito, porque só assim eu terei vida e vida em abundância. Não se envergonhe, não se envergonhe. Eu sinto no meu espírito que tem muitas pessoas que precisam fazer essa oração, e eu não vou me alongar nesse meu apelo. Se Deus falou ao seu coração, se a sua vida tem sido marcada por morte, Deus nessa noite quer marcar a sua vida por vida e paz, em nome de Jesus Cristo. Pai, aqui estão essas pessoas que com toda humildade se colocaram de pé, Senhor. Visite-as agora, Senhor, no nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus Cristo. Aniquila todo fruto da carne, aniquila todo fruto do eu, e realmente, Espírito de Deus, visite-os e visite-as agora, e que eles possam herdar tudo que tu tens para a vida deles. É assim, Paizinho, que eu os apresento na tua presença, os entrego nas tuas mãos e peço, manifesta a tua glória sobre eles, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pode se sentar.